Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Moura, sou escritora, palestrante e professora há alguns anos. E eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre um tema chamado O Pai que Não Desistiu. Neste mês que nós comemoramos o Dia dos Pais e nós sabemos que a figura paterna é fundamental na sociedade, no seio familiar, apesar de encontrarmos muitos entraves em cima desse tema, sabemos que muitos relutam em não falar sobre a questão da paternidade. Mas é um tema necessário ser falado e é também convidar esse pai a voltar ao seu lugar, à sua função, ao seu papel, que é primordial no desenvolvimento de uma criança. Fazer parte da concepção, fazer parte do nascimento, fazer parte do desenvolvimento de cada passo e de cada avanço desse infante. E é para essa conversa que eu te chamo e eu quero trazer para você uma reflexão bíblica de um pai que não desistiu. O pai que não desistiu, chamado José de Nazaré. Né? A palavra de Deus ela vai dizer que esse pai ele foi um pai escolhido por Deus para ser pai de Jesus. Nós sabemos que Maria ela estava desposada, ela estava noiva de José. José era um homem simples, carpinteiro, fiel a Deus, e eles estavam noivos, e nós sabemos que nessa história a Bíblia nos relata que Maria recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo vem trazer uma notícia para Maria: salve agraciada. Maria foi escolhida por Deus para uma grande obra. Qual a obra? Gerar o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Só que ela estava noiva de José. Ela ainda não tinha se casado. E para José, naquele momento, ao receber esta notícia de Maria, que o filho que ela teria seria gerado do Espírito Santo, que Jesus nasceria de um ventre santo, porque Maria ainda não tinha tido nenhuma relação com José, não tinha se casado com José. E agora José se via diante daquela situação, porque Maria poderia ser vituperada, envergonhada, porque no judaísmo nós sabemos que isso é uma grande vergonha para a mulher. E José não queria infamá-la, não queria difamá-la, não queria que Maria se visse numa situação de vergonha. E ele ficou um pouco desesperado. O que ele iria fazer? Ele deveria deixar Maria sem ninguém saber, porque como que ia falar que Maria estava grávida? Certamente levaria toda a culpa de ser uma mulher promíscua, de ser uma mulher que estava fora dos princípios do judaísmo, dos princípios da lei, e Maria certamente passaria por uma situação muito complicada. Mas Deus ele cuida, ele tem os seus planos. Pai, eu quero dizer para você, Deus chamou para ser pai porque ele tem um plano. E para isso você precisa se posicionar. E não foi diferente com José. José precisou ouvir a voz de Deus. Ele precisou se posicionar enquanto legado de levar aquele grande plano de Deus adiante. Olha, a palavra de Deus fala: "E do teu ventre nascerá o Salvador, ele se chamará Jesus." Olha, que linda obra o Senhor tinha. Mas nem tudo na nossa vida é fácil, tudo tem um preço a pagar. Quando nós exercemos nosso papel de pai, de mãe, nós mulheres na função materna, vocês homens, pais, na função paterna, quando nós assumimos isso, quando nós assumimos um relacionamento com alguém, nós precisamos ter objetivos onde chegar. Não dá para viver um relacionamento sem acreditar que nós sejamos capazes de levar aquela pessoa que nós amamos em segurança e de honrá-la até o fim. Então José, ele precisava ouvir a voz de Deus e uma confirmação de que aquela mensagem que Maria havia lhe passado era verdadeiramente uma mensagem divina e uma mensagem que era o propósito de Deus para a sua vida.
Nós não podemos brincar com os sentimentos das pessoas. Trazer um filho ao mundo não é uma brincadeira, não é um jogo, não é uma aposta. Trazer um filho ao mundo é algo muito sério. Para isso, nós estamos aqui. E por isso nós trazemos para você essa leitura, que é o nosso livro Paternidade, Qual o Seu Lugar? Que foi escrito por mim, junto com a minha amiga escritora, Ana Paula Passos, e nós estamos aqui desenvolvendo esse tema para auxiliar a sociedade a refletir sobre a importância da paternidade na atualidade, sobre a perspectiva da paternidade nesses dias de hoje e o quanto nós precisamos entender que a nossa vida aqui na Terra é um propósito de Deus. E José entendia isso. E nós aqui na página 137 falamos sobre modelos de paternidade no Novo Testamento. E aí nós trazemos em primeira mão esse modelo de José, esse modelo de aceitar o desafio da paternidade e de honrar Maria naquele momento, porque se ele abandonasse a situação ficaria muito mais vergonhosa. E ele se cala e eles se casam, mas a criança que está nascendo no ventre de Maria é filho de Deus, é gerado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor que visitou a Maria, quando José adormece, o anjo do Senhor também fala com José em sonho. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo fala para que José não temas receber Maria como esposa, porque o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que os nossos filhos, eles são um propósito de Deus na nossa vida. Nossos filhos são bênçãos do Senhor. Nossos filhos são herança de Deus. Eles não vêm ao mundo por acaso. Eles não vêm ao mundo por coincidência. Eles não vêm ao mundo por vir ao mundo somente. Mas eles vêm porque Deus faz um milagre da vida acontecer no ventre das mulheres. As mulheres são geradoras de vida. Por isso elas precisam ser respeitadas, amadas, queridas. As mulheres precisam ser amadas, cuidadas, acolhidas. E José foi um homem fenomenal, porque ele acolheu Maria, ele a honrou no momento que Maria mais precisava. Porque Maria queria servir a Deus em propósito. E ela, dentre todas as mulheres daquela época, ela foi escolhida por Deus para ser geradora do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, você é participante disso também. Siga o exemplo de José. José não desistiu. José podia ter aberto mão de tudo e ter vivido a sua vida e ter esquecido de Maria, mas ele ouviu a voz do anjo que dizia: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. E José bravamente levantou-se daquele sono e acolheu Maria nos planos de Deus. E há de convir nesta passagem que algo é fundamental na vida do casal para que tudo dê certo, é a presença de Deus. Maria era uma jovem temente ao Senhor. Não foi à toa que ela foi escolhida por Deus. Não foi à toa que Deus a escolheu entre tantas outras mulheres daquela época, tantas outras jovens daquela época, para ser geradora do Salvador Jesus Cristo. Ela tinha algo especial. E o pai José, que recebeu esse plano, ele se uniu a Maria nesse propósito. Então, o que não pode faltar na vida de um casal, fique com essa lição. É fundamental que os dois caminhem no mesmo propósito, que os dois compreendam e ouçam a voz de Deus. É super importante que eles tenham sensibilidade de saber os propósitos de Deus para a sua vida, para que eles comecem uma vida debaixo da vontade de Deus, uma vida regrada, uma vida orientada pelo Senhor, uma vida onde tem a presença de Deus. Eu quero dizer para você que faz toda a diferença. A presença de Deus no início da nossa caminhada,
do nosso relacionamento, do nosso matrimônio, da nossa união, eu quero dizer para você que essa receita dá muito certo. E aí nós vemos que José, ele foi um pai para Jesus. E aqui no livro nós escrevemos aqui que José, ele participou dessa gestação divina, dessa geração de Jesus, dessa gestação de Jesus divina, desse poder do Espírito Santo que agiu no ventre de Maria, desse milagre onde a mão de Deus foi colocada, onde não teve ato sexual humano, não teve relacionamento, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Deus plantou a semente de Jesus no ventre de Maria para que nascesse Jesus santo, limpo, puro, sem pecado adâmico, sem um pecado original, mas santo. É por isso que o poder do sangue de Jesus esse sangue de Jesus tem poder de nos salvar. Por quê? Porque é santo, é puro, é vivo, é limpo, não há contaminação. Então quer dizer para você que José não desistiu. José viu os primeiros passos de Jesus. José viu as primeiras palavras de Jesus. José ensinou Jesus na sua profissão de carpinteiro. A Bíblia diz que nos mostra que José de repente desaparece daquele cenário. Alguns estudiosos dizem que José faleceu, né? E algum tempo depois José faleceu. E aí ele some da história, mas ele deixa um legado de paternidade, um legado de cumplicidade, um legado de esperança para o mundo inteiro, porque ele aceitou o plano de Deus da paternidade de Jesus. O pai de Jesus terreno se chamou José de Nazaré, um homem íntegro, um carpinteiro que ainda ensinou a profissão a Jesus e foi um homem exemplar para cuidar do Filho de Deus, que daria sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Então, fique com esta palavra, o pai que não desistiu. Não desistiu. Nessa semana de paternidade, nessa semana do Dia dos Pais, nós queremos dizer para você, não desista. Não desista do seu chamado, não desista do seu legado, não desista dos seus filhos. Busque-os enquanto é tempo, busque ter amizade, busque ter diálogo, busque ter vida de comunhão com Deus, busque ter relacionamento com os seus filhos. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que possa ter vivido, é possível ser um pai presente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua casa, hoje e para sempre. E até o próximo vídeo da série Famílias Restauradas. Deus te abençoe.